é Caroline Kemblin, do Nascimento Almeida. Eu tenho 24 anos, sou manauara, amazonense. Nasci no bairro da Betânia, mas fui crescida em vários outros bairros, periferias de Manaus. Minha relação com arte começou muito no cotidiano, a partir da minha mãe, por acompanhar o processo dela de sempre estar desenrolando as coisas, assim, sabe? De ser uma mãe solo. Meus processos, eles partem muito de incômodos e necessidades, vontades, desejos, sonhos. Ao mesmo tempo que minha mãe tentou me tirar da rua, quando eu estava em casa, ela me incentivava muito a fazer coisas, né? Que ela já fazia, tipo costurar. Quando eu era criança, minha mãe me dava algumas bonecas e eu tirava e costurava com retalhos que ela fazia. Eu gostava de brincar com planta, porque minha mãe tinha muitas plantas no quintal dela. Mas de alguma forma eu sentia, quando eu fui crescendo, eu fui me endurecendo, assim, sabe, por conta do racismo. E eu escutava muito não, assim, eu escutava muito que eu não podia, eu escutava muitas coisas ruins, sabe? Eu estudei em escolas do bairro, estudei em escola particular, estudei em escola municipal, estudei em escola estadual, estudei em várias escolas, assim, mudei muito, eu não tive uma linearidade, assim, no meu desenvolvimento, sabe? Eu tive muitos fragmentos, assim, muitas mudanças, sempre muita informação, sempre muita confusão na minha cabeça, assim. Principalmente na adolescência, que era quando eu estava, tipo, me entendendo, um corpinho crescendo e tendo que lidar com questões de beleza, né? É algo que eu sempre penso muito quando eu vou retratar pessoas pretas, ou vou colar um lambe, ou vou fazer um desenho. Eu sempre tento trazer imagens de poder, porque eu escutava muito que eu não podia, assim. E eu sempre fui uma criança de muitos sonhos, assim, sabe? De muita curiosidade, assim, com tudo. E quando eu comecei a ter uma certa vivência com outros artistas, já grande, né? Na minha cidade, assim, isso de alguma forma foi ficando mais latente, assim, esse pertencimento, que na verdade a gente vem construindo, né? Eu, enquanto uma mulher preta, que já cresci sendo inserida, né, no contexto junto com minha mãe, trabalhando já em casa de família, sabe? Já seguindo vários caminhos que é posto para nós, assim. E estudar, minha mãe trabalhou muito para que eu pudesse ter um bom estudo, sabe? Minha mãe sempre trabalhou muito para que eu e meu irmão, a gente andasse sempre muito bem arrumado, que a gente tivesse sempre um bom sapato, que a gente, né? Porque de alguma forma a gente tem que ser 3 vezes sempre melhor, né? 5 vezes melhor, assim. E minha mãe me incentivava muito a ter independência, assim, a ser autonomia, a ter autonomia, sabe? E eu sempre penso muito na minha mãe por ela ser uma inspiração para mim, porque ela foi uma mulher que, tipo, foi expulsa de casa, não pôde criar seus filhos e, enfim, saiu de um estado, né, do Ceará e foi para Belém, ficou lá e depois foi para Manaus e construiu uma vida. Não pôde criar os filhos dela, mas criou várias e outras inúmeras crianças, assim. Como eu fui uma dessas, sabe? Que minha mãe acolheu e me criou desde de bebezinha, assim. E ela sempre falou isso pra mim: olha, você tem que estudar, porque se você não estudar, você não vai ter nada do que você quer, porque eu não posso te dar. O que eu posso te dar é isso. E na época que eu estudava nas escolas de boy, eu via que eu era diferente, eu queria tudo também, só que eu não podia, né? E eu fico muito feliz que hoje, de alguma forma, a minha arte me dá possibilidade de estar viva, assim, sabe? Cabocla no meio da mata sou eu. Minha flecha cura como mata sou eu. Rainha Iara na
Anastácia, Oxum me banhou nas suas águas. E de conhecer pessoas que questionam coisas parecidas, que pensam coisas parecidas, assim. Boa parte do meu trabalho começou por uma questão de necessidade, porque eu precisava trabalhar. E sou licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal da UFAM. Não foi fácil estar nesse lugar. Eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eu não tinha um trabalho de carteira, porque eu não conseguia trabalho de carteira. Aí eu decidi que eu ia desenrolar o meu próprio babado. Aí eu comecei, com o que eu estava começando a aprender na universidade, eu comecei a ver que, caramba, isso aqui pode me dar dinheiro. Aí eu comecei a pintar camisa e vender para os meus amigos, pessoas próximas, que viam o meu corre e me incentivavam, assim, tá, Márcia, eu vou comprar a tua camisa. E foi assim que eu fui começando a comprar os meus primeiros materiais, eu ganhava de presente também das pessoas que gostavam de incentivar, né? Só que o babado da academia para mim foi muito difícil, assim. Mas eu consegui fazer os 4 anos e dar o diploma para minha mãe, que era o sonho dela, né? Me ver com um diploma. Então eu vejo muito como uma conquista para minha mãe também, que não pôde ter a mesma oportunidade, sabe? Eu sou a primeira a ter um diploma. Isso muda tudo, sabe? E aí tem essa relação, né, de ter passado pela universidade e a minha vivência de terreiro. Né? Que ali a arte pra gente ali dentro já tá no nosso cotidiano, nos festejos, nos trabalhos, né, que a gente faz para os nossos guias, nossos encantados, né? Tudo tem um cuidado, tudo tem um fundamento, tudo é pensado. E muito do que eu faço parte dessa vivência também, sabe? Parte de Dona Cigana dizer pra mim, você não vai cair. Você pode tudo. O que é seu é seu. E se você quer, não vai cair do céu. Você tem que ir buscar. Sempre foi assim, tipo, tirando do almoço para comprar a posca. Que uma posca é caro, comprar uma lata é caro. Sempre quis estar nesse lugar, porque não é só sobre a grana, sabe? É sobre as relações que esse fazer me proporciona. Quando eu vou pra rua e colo um lambe e vem uma criança e quer estar junto, quer saber como é que faz, de onde eu sou, o que eu faço, por que meu cabelo é assim, por que eu tenho um pince, isso me chega, sabe? Porque eu era essa criança, e só que eu nunca era ouvida, assim, sabe? Porque eu era uma criança que circulava esses espaços e eu era bem tratada, assim, sabe? Nesses espaços. Porque a gente é visto como parte, como cidadão também. Desde criança a gente já nasce escutando que não se pode cortar uma árvore, porque se cortar uma árvore vai morrer, né? O encantado que está ali, o orixá que está ali, tem uma vida também, né? E eu tento trazer isso também para as minhas oficinas, tento trazer para os meus diálogos, onde eu estou, pelo meu trabalho. Acho que meu trabalho diz muito sobre isso, assim, sobre o meu cotidiano, como eu existo no mundo, sabe? Como é que eu consigo estar viva. E eu tive vivências também que me proporcionaram esse um sentimento de pertencimento que eu só tinha quando eu estava no terreiro. E quando eu saía de lá, eu sentia que eu estava desprotegida, assim. Mas quando eu comecei a me entender como um alvo e uma pessoa preta, eu comecei a buscar e a construir um círculo de afetos que me ajudassem a desembrutecer, assim. E aí, nesses últimos 2 anos viajando de ID Jovem, eu pude ter essa oportunidade de, por exemplo, conhecer outras pessoas que também são grafiteiras, que também trabalham com arte e educação, que também trabalham com artes múltiplas, né? Então, tipo, como eu fui uma pessoa que eu vivi muitas faltas e hoje eu posso ter, porque eu tenho uma rede também de afetos que me possibilitam atravessar essas pontes, sabe?
Então eu buscando sendo ponte também. Por exemplo, hoje eu tenho uma minha sala, né, que é o espaço onde eu produzo, é o espaço onde eu abro também para as crianças irem ter as suas vivências e experimentações, assim. E são essas relações que a gente estabelece com a arte desperta a outra pessoa. E por isso que para mim, quando eu estou na rua fazendo arte, eu fico feliz quando alguém chega e pergunta, alguma criança vem, chega junto, porque ela vai ficar com aquela memória. Então, tipo, se eu estou aqui hoje também foi porque teve essas pessoas que foram pontes, sabe, que abriram sua casa com toda a sua confiança para me acolher, para me ensinar algo, sabe. Hoje eu só tento mediar a forma que eu também fui ensinada, sabe, pelos meus amigos, pelas pessoas próximas, por essa educação informal, sabe, que não é o que a gente aprende na academia. Tipo, hoje tudo que eu sou é porque também tenho uma vivência forte, sabe, com o rap, com o hip hop, com os saraus, com os encontros com os meus amigos nas praças, sabe, nas ruas, para fazer vandal, para fazer bombe, Isso é uma coisa massa, porque isso de alguma forma também foi me empoderando como mulher, assim, sabe? De entender que eu também tenho o direito de ocupar a rua, sabe? A rua também é minha, esse espaço também é meu, também posso reivindicar ele. Por que que ele é tirado de mim, sabe? E por isso que eu falo muito sobre coragem, porque é de fato coragem. Porque a gente é exposta a assédios, a inúmeras coisas, e isso sempre é um desafio passar por isso, né? E aí eu tento, de alguma forma, curar esses traumas no meu trabalho, né? Meu trabalho me ensina muito. Eu sempre depois volto neles e olho o que eu fiz, fico questionando assim, por que eu coloquei isso, por que eu pensei isso. Porque às vezes eu vou trazendo símbolos, né, do cotidiano e vou montando ali na colagem. E às vezes, tipo, eu só vou entender muito depois, assim, sabe? Por isso que às vezes é difícil falar do meu trabalho, porque eu vou fazendo tantas coisas e aí fico... Mas é tudo sobre vida, sobre tentar montar algo que foi separado.